Fala pessoal, voltando a trazer partidas aqui do Campeonato Mundial para vocês. Esse sorteio aqui foi jogado contra o grande mestre internacional Gravil Kolesov, 12 vezes campeão mundial, incluindo regra russa, regra brasileira, rápido e pensado, tá? No pensado ele foi 7 vezes campeão mundial, beleza? Ultrapassando aí o feito do Alexander Schwartzman. E a gente se enfrentou na segunda rodada. Eu estava muito tenso aqui com esse jogo, pois eu tinha acabado de sair de uma derrota que foi para o Yuri Korolev na primeira rodada. E aí, como na primeira rodada só o Kolesov empatou com o Marat, eu dei um azar dele me puxar e eu já estava praticamente contando com outra derrota, porque o Kolesov é mais forte que o Korolev, então as chances de eu perder seriam grandes. Caiu esse sorteio F2, A5, D8, F4. É um sorteio bastante complicado, tá? Complexo de se jogar tanto na regra russa quanto na brasileira. E aqui eu capturei G3 para E5, né? Aqui na regra russa pode se capturar assim, ó. Porém, não foi o jogado, tá? Ele captura pela maior. E aqui eu lembro que eu tinha estudo na regra brasileira capturando tanto de G1 para E3 quanto de E1 para G3, tá? Ambas as capturas podem. Porém, eu não lembrava qual era a minha linha principal. No estudo, eu resolvi capturar de A1 para G3, que praticamente seria mais fácil, assim, no meu ver, de se jogar na regra russa e fugir de problemas de regra e tudo mais. Então, capturei de A1 para G3, ele jogou H6, G5, eu G3, H4, G5, F4, e aqui eu fui para o canto, pessoal. Aqui eu joguei de certa forma com medo, tá? Eu joguei com medo. Eu poderia ter jogado C3, D4 e ido para a opção de travar esse flanco aqui, né? Obviamente seria o melhor. Aqui ele joga E7, F6, eu troco, certo? E ele joga F6, E5. E aqui acho que pode E3, B4 e ficar jogando assim essa posição aqui no canto, tá? Posso o B2, C3 também. Ele deve jogar um D6, C5. Aqui é 3, F4. Seria mais fácil de igualar, tá? Muito mais fácil de igualar do que a opção que eu tentei com o C3, B4. Joguei com medo, foi um lance que eu dei com medo, tá? Joguei para o canto e aí ele me dominou totalmente na posição. Ele jogou D6, E5, a melhor opção. Troquei D2, E3. Ele trocou novamente e aqui eu já estou com uma posição muito inferior, tá? Ele estava dando lances rápidos, ele jogou isso aqui extremamente rápido, ele não gastou 2 minutos no relógio para jogar isso aqui, beleza? Até aqui, né? A gente está no lance 8 e ele não gastou 2 minutos no relógio. Eu joguei o G1, ele jogou o G7 também de forma rápida. H2, G3, E7 e aqui parece que eu já estou perdido, beleza? Aqui o Aurora está dando menos 3.4. Aqui eu tinha que trocar a B2C3. Tinha que trocar o B2C3. E capturar de A3 para C1. Só que ele vem com A7, eu não gostei disso aqui. Eu tinha analisado isso, mas não gostei. Ele vem com A7, eu vou com A1. Ele pode trocar. Pode vir com E7, D6. Entendeu? Tudo tá bom para as negras. Eu joguei H2, G3, ele é 7D6, eu troquei. Vou recompor na posição. Ele é A7, eu A1. E aqui H8 e G7 ele passou o ganho. Aqui ele está ganho com F8 e G7. Eu provavelmente iria jogar F2, ele G7, H6. Aqui B2, E3. E ele H6, G5 cai no tema de ganho. Tá? E aqui não dá para fugir, pessoal. Se eu jogar G3, F4, ele dá o F6, G5. E vai passando. Aqui vai ser um ganho de longo prazo. Entendeu? Se eu ir, ele entra na coxa. Se eu der um tempo, ele passa para a dama. Então vai ser um ganho de longo prazo. Não tem como fugir, entendeu? Ou eu avanço,
ou eu dou tempo com o B2A3. E o B2A3 cai no tema de ganho, que inclusive ele passou. E eu vou chegar lá. Aqui eu monto, ele dá o B8, entrega duas. Tá? Na regra brasileira, eu monto, ele entrega duas direto e depois dá o B8, não muda. Também ficaria ganho, beleza? Ele jogou H8 G7, eu F2 E3 e ele G7 H6, ele continuou jogando rápido. Aí antes disso, aqui, eu já estou me sentindo perdido na posição, porque eu estou vendo o jeito que a gente jogou, né, o jeito que foi continuado, e eu estou vendo bastante complexo a posição. Ele vai fazer dama, eu ia ficar com peça, está bem à frente, então já estava me vendo perdido, não estava conseguindo ver o empate. Até que depois eu vi a ideia de empate, inclusive foi jogada. E aqui ocorreu o seguinte, ele jogou G7 H6 e aqui eu vi empatando com G3 F4, porque agora pode, tá? Agora se ele der a combinação eu vou embora. Vou passando para dama, beleza? Por isso a diferença do F8 e do H8. E ele jogando aqui, a gente vai cair lá no empate que foi jogado. A gente vai cair no empate que foi jogado. Então, eu pensei que daria na mesma coisa, entendeu? Eu fiz o B2A3 só para poder, caso ele jogasse outra coisa, caso ele jogasse um F6 E5 e tal, teria uns empates fáceis aqui, entende? Seria mais fácil de se jogar. Aqui joga, pode vir um G3, joga, captura e vem jogando, seria mais tranquilo de se jogar, entendeu? Então eu acreditei que daria na mesma coisa, só que quando eu jogo B2A3, aí volta para aquela ideia do H6G5. Eu não posso montar porque ele tem o golpe, certo? E qualquer outro lance que eu der, ele tem outro golpe. Ele tem a dama, entendeu? E nem eu, nem ele vimos essa ideia aí. A ideia que tá bem escondida, tá? Esse H6G5, a ideia é bem legal. Ele passou também isso daqui, beleza? Ele seguiu com B6 C5 e agora eu continuei com G3 F4 e vim lá para aquela ideia. Essa ideia aqui, desse golpe, ele tá vendo desde lá de trás. Eu não sei se ele tá vendo ou se ele conhecia, porque ele jogou muito rápido para chegar nessa ideia aqui e eu tava me achando perdido até que eu achei uma ideia de empate jogando C1 D2. Ele entrega, eu capturo, ele joga, eu vou, ele sacrifica e aqui ele não fez porque sairia empate, mas aqui seria G1 H2, A3 B4 e agora joga. E aqui está empate. Se ele jogar, eu estou sacrificando e indo para o carreirão. Se ele jogar no carreirão, eu estou indo embora. Né? E qualquer outra coisa que ele jogar, eu estou entregando e indo para fazer a dama no carreirão, empatando a posição. Beleza? Visto isso daí, ele deu um tempo com B8 C7, eu avancei, ele deu outro tempo, e aqui eu dei um tempo com D2 C3, porque eu não posso entregar a peça que vai perder, né? Deve perder aqui porque ele está ameaçando. Então, D2 C3. Agora ele atacou, eu sacrifiquei e a gente foi para o empate. Aqui também empataria, tá? Ele tentou só me assustar com isso daí, mas também empataria. Posso tomar aqui, deixar ele fazer e as peças estão passadas, beleza? Então eu entreguei aqui e a gente combinou com o empate, certo? Agora a segunda partida. A segunda partida, ele também jogou de forma rápida, tá? Eu me senti melhor, mas não teve muito o que eu fazer, pois parece que ele conhecia a posição. Ele capturou, eu capturei, ele capturou de G1. Aqui B6 C5, tá, pessoal? Aqui pode se jogar o B6 C5, por quê? Por conta da quantidade de peças que está aqui no flanco esquerdo das brancas, certo? Ou seja, se ele atacar, igual ele atacou com C7, C3D4, ou se ele jogar C3B4, eu posso travar tranquilamente, por quê? A posição está compensada. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 peças aqui no meio do tabuleiro para lá e ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Então, aqui ele não consegue me assustar, nem nada do tipo, o travamento é bom, tá? Aqui as negras estão superiores, com E7 F6 e vem travando aqui esse lado. Sabendo disso, joguei o B6 C5, normal, ele C3 D4, aqui tem umas opções com E3 F4, tá? Tem umas opções com E3 F4, mas tudo fica bom para as negras.
Se C3, B4 também eu posso travar tranquilo. Posso dar um tempo primeiro ou posso travar direto, tá? Sem ter qualquer tipo de problema, por conta da quantidade de peças brancas que está nesse flanco aqui. Então ele jogou C3, D4, eu travei, ele H2, G3, eu E7, tá? Já estou bem superior, ele G3, H4, e aqui eu fiquei numa dúvida grande, porque eu tenho a opção da F6, G5, que foi o jogado, e tem uma opção que seria interessante com H6, G5. H6, G5 também seria uma opção interessante, porque ele não pode trocar, pessoal. Se ele troca 3, F4, eu capturo, e depois eu tenho um golpe, certo? Então também seria interessante. Obviamente ele não iria trocar, ele deveria jogar um D2, C3, e aí eu pensei em jogar G7, ele jogar e eu trocar e jogar essa posição aqui travada, tá? Pensei nisso. Aí ele joga um B2, eu jogo, ele joga o E1, entendeu? Aqui segue com F8, G7, F2, G3, e ficaria nisso aqui, entendeu? Aqui eu estou travado, mas ele vai soltar. Ele está com aquele número de peças que eu falei, que compensa a posição, só que ele vai conseguir tirar, entendeu? Eu trocando, ele troca também, e agora ele tirou. Agora eu fiquei com as 5, ele até tem peça aqui, mas ele consegue jogar para o outro lado, beleza? E aí eu não gostei de ter que jogar isso aqui, então eu preferi seguir com F6, F6 G5, eu acredito que eu teria mais chance de ganho aqui. Ele capturou, capturei, e ele capturou. Aqui a gente vem seguindo, vem trazendo as peças, F8, H8, G7, E1, F2, G7, F6, F2, G3. Aqui eu posso até jogar travado. Posso até jogar travado aqui com H6 ou com F6, tá? Poderia jogar assim. E depois sacrificar. Eu estava pensando em jogar assim e sacrificar, entendeu? Só que ele vem passando para dama e tudo mais. Não gostei muito. Aqui tem a opção do A1, do F8, B2, C3, joga e trava também. Outra opção, tá? Outra opção de se jogar, também perdendo peça, beleza? Aqui ele vai ter que devolver, jogar, eu troco e a posição vai empatar, beleza? Porém, eu falei, não, aqui eu tenho mais chance de ganho. Com D6 é 5, ele fecha, eu jogo H6, ele é obrigado a trocar. Ah não, aqui tá dando empate com G3 H4, mas deve ser algum empate bem complexo, que eu lembro que eu jogaria. C1, D2, eu jogo. D4 é 5, tem que estar perdendo peça. Tem que estar perdendo peça. Deixa eu ver. Não, tá igual vai ficar igual de peça, mas eu posso fazer a minha dama primeiro e ameaçar passar as peças ali. Seria uma opção. Mas ele não jogou, ele trocou direto. Aqui ataquei, obviamente. E agora eu fiquei em dúvida entre o F8 e G7 e o B8 A7 que eu joguei. Eu cheguei à conclusão que o B8 A7 seria melhor, tá? Mas o F8 e G7, ele sacrifica. Joga E3, D4. Eu jogo. Ele joga o A1, certo? Aqui eu ia ter que entregar, né? Eu ia entregar e jogar. E agora ele tem um D2, C3. Por isso eu não joguei, beleza? Eu preferi jogar com B8 A7. Tô ameaçando, tá? Tô ameaçando aqui já direto. Se ele joga o A1, eu sacrifico e troco. Então tinha boas chances de ganho. Porém, ele sacrificou, né? Deu o lance certo, jogou E3, D4, que eu sacrifico também, vou. Agora eu tô passando e não tem risco dele passar por aqui, né? Quando ele avança, eu troco. Poderia tentar assim, mas não ia levar a nada. É 5F6, eu não posso fazer a dama em cima, tenho que fazer a dama aqui. A minha peça está atrasada, né? O A7. O C7 aqui não tem muito o que eu fazer com ele. Então eu preferi trocar. Ele jogou, eu troquei logo. Ele capturou de A5. E aqui a gente concordou com o empate, beleza? Essa foi a partida jogada aí por mim e Kolesov, com os comentários do que eu estava pensando sobre a partida quando eu joguei. Um abraço.